Olá, meu nome é Renato Demarque, eu sou professor de odontogeriatria da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse aqui é um curso voltado para a saúde bucal de pessoas idosas, mas o foco não é somente em saúde bucal, nós vamos aprofundar diversos assuntos que vão desde o bem-estar, passando por aspectos emocionais, outros aspectos relacionados com saúde, como nutrição, o cuidado em geral e acolhimento de pessoas idosas. Esse é um curso voltado para profissionais de saúde, mas também para pessoas leigas e especialmente para pessoas que são cuidadoras de idosos. O processo de envelhecimento populacional ele é um processo que vem ocorrendo em diversos países e no Brasil especificamente vem ocorrendo de uma forma muito rápida. Diferente de outros países, como os países europeus ou os Estados Unidos, o Canadá, mesmo o Japão, que são países que já envelheceram bastante, nesses países, o envelhecimento ele se deu de uma forma lenta e gradual e foi acompanhado também do aumento das condições sociais, do melhoramento das condições econômicas desses países e de uma elevação, da consciência das pessoas sobre o envelhecimento e o cuidado com o envelhecimento. No Brasil, o que se observa é que nós temos um envelhecimento populacional muito dramático, muito rápido, não vem sendo acompanhado de políticas voltadas para o idoso e nem tampouco do desenvolvimento socioeconômico da sociedade para dar conta desse envelhecimento. Como eu vinha falando então, em diversos países, especialmente nos países mais desenvolvidos e que já envelheceram bastante, já existem políticas há bastante tempo para dar conta desse processo de envelhecimento populacional e que envolvem alguns aspectos que a gente vai discutir agora com mais detalhes. O primeiro é o envelhecimento ativo. O que é envelhecimento ativo? Envelhecimento ativo, a gente busca a participação da pessoa idosa socialmente, o envolvimento da pessoa idosa com tarefas que vão desde o seu trabalho, até mesmo o envolvimento com tarefas da sua família e da sua comunidade. No envelhecimento ativo, a gente busca com que as pessoas tenham atividades físicas, atividades intelectuais e atividades que envolvam também religiosidade e que envolvam participação na comunidade. Participação envolve também a participação política, envolve também a participação em instâncias como controle social do Sistema Único de Saúde, participação nos seus grupos de idosos, participação nos seus grupos de representação, de representatividade das pessoas idosas como um todo. Uma outra recomendação da Organização Mundial da Saúde é se implementar uma política de modos de viver saudáveis. O que são modos de viver saudáveis? Formas de fazer com que se faça uma prevenção de doenças e uma promoção de saúde. Escolha de alimentos mais nutritivos, menos alimentos processados, atividade física regular, controle no consumo de bebidas alcoólicas, evitar o uso de cigarros, evitar atividades perigosas, E muitas pessoas consideram que na terceira idade não existem práticas que podem ser perigosas do ponto de vista de contágio de infecções sexualmente transmissíveis, por exemplo. Isso é um engano, As pessoas na terceira idade continuam tendo riscos de infecções sexualmente transmissíveis. Então, o modo de viver saudável significa continuar mantendo ou buscar ter saúde através dos seus comportamentos, através dos seus comportamentos de saúde e das escolhas que faz no dia a dia. Uma outra recomendação da Organização Mundial da Saúde tem o título de responsabilidade. O que é responsabilidade nesse contexto? A responsabilidade tem o foco no autocuidado, na autogestão do seu cuidado, no cuidado que a família tem da pessoa idosa, mas principalmente no cuidado que a pessoa idosa tem dela própria. E não só quando ela se torna idosa, mas isso começa muito antes, começa quando ela ainda é jovem e está envelhecendo. Ser responsável significa tomar a responsabilidade da sua própria saúde. E nisso a gente ainda precisa evoluir muito como sociedade, porque a nossa sociedade ainda tem o foco muito voltado para o profissional de saúde que vai resolver os nossos problemas. Especialmente as pessoas mais idosas
são de uma geração, muitas vezes, em que se tinha ainda esse conceito mágico de que a medicina ia resolver, ia solucionar os nossos problemas, né? Nada contra, né? Que bom que existe a medicina e que ela resolve mesmo muitos problemas, mas a maior parte dos problemas de saúde, eles estão no autocuidado que essa pessoa deixou de ter, né? Ou não está mais conseguindo ter. É muito importante que ela possa reassumir o seu autocuidado, cuidar ela própria da sua saúde. Isso é muito fundamental, né? Especialmente no envelhecimento. E por fim, a participação. O que significa participação? A pessoa idosa, pelo acúmulo de experiência, de sabedoria, de conhecimento, ela tem um papel fundamental na participação na sociedade. Um papel fundamental na construção do conhecimento que a gente tem como sociedade. Quanto mais o idoso participa, quanto mais o idoso se empodera e participa das instâncias nas quais ele pode e deve participar, especialmente quando a gente pensa em Sistema Único de Saúde, é melhor para ele, melhor para a sociedade como um todo, né? De uma maneira geral, as pessoas idosas são aquelas que acumularam ao longo da sua vida experiências de diversas épocas, né? Viveram com vários momentos políticos, econômicos, sociais, e elas podem agregar muito, né, em termos de participação social, decisão social e criação de uma consciência crítica acerca da sua velhice e do envelhecimento dos demais. Nesse contexto de envelhecimento populacional, no Brasil, nos anos 90, né, se iniciou a incrível experiência do Sistema Único de Saúde, né, que é um sistema de saúde universal, ou seja, todas as pessoas têm direito ao acesso, e é um sistema de saúde que dá conta de todos os aspectos voltados à saúde na sociedade, desde a inspeção de alimentos, a produção de vacinas, vacinação, os controles, vigilância sanitária, mas também e principalmente passando pelos aspectos de promoção de saúde e proteção à saúde das pessoas, o que, claro, inclui as pessoas idosas, né? Nesse contexto do Sistema Único de Saúde, eu quero esmiuçar alguns aspectos que são importantes, especialmente para a questão do envelhecimento. O Sistema Único de Saúde, ele tem como porta de entrada a atenção básica. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que perto de cada região, de cada idoso, né, ou pelo menos aumentando esse nível de acesso, nós vamos ter unidades de saúde espalhadas por todas as cidades, né? Essas unidades de saúde são o que a gente conhece como atenção básica, né? É o que presta o primeiro acesso, é o que faz a entrada das pessoas no sistema de saúde. A atenção básica ela é fundamental porque ela é responsável por resolver 80% dos agravos de saúde. 80% dos agravos de saúde. Somente 20% dos agravos de saúde deveriam ir para as complexidades que a gente conhece como maiores complexidades, que são o nível secundário e terciário no SUS, né? E, no entanto, no nível primário, na atenção primária, é que a gente deve ter a resolução de 80% desses agravos. Principalmente em pessoas idosas, porque as pessoas idosas são as que mais têm problemas crônicos, né? E os problemas crônicos, eles agudizam de tempos em tempos. E essas agudizações, elas são resolvidas na atenção básica, né? Pela atenção básica, nós temos também o processo de territorialização. O que é isso? Na territorialização, cada equipe de saúde é responsável por toda a população do seu território de saúde. Um território de saúde vai compor umas 2.500 até, às vezes, 40 mil pessoas, né? Mas, em geral, o ideal seria que cada equipe de saúde fosse responsável por até 3.000 pessoas. Então, essa equipe fica responsável pela saúde dessas 3.000 pessoas e dessas tem as pessoas idosas que a equipe vai acompanhar ao longo do tempo, que vai cadastrar, que vai visitar e que vai prestar atenção e fazer promoção em saúde e atender essas pessoas também dentro da unidade básica. Nesse sentido, é importante a gente lembrar que o SUS também é responsável por aquelas pessoas que vivem dentro de instituições de longa permanência. A gente vai falar mais sobre instituições de longa permanência nos outros módulos desse curso, mas é importante que se saiba desde o início que mesmo aquelas casas geriátricas, como as pessoas conhecem, ou lar de idoso, ou então casa de repouso para idosos,
são responsabilidade do Sistema Único de Saúde. As equipes são responsáveis por entrar nessas unidades, cadastrar e saber como está a saúde dessas pessoas. Então, nesse sentido, é muito importante a gente contextualizar o que é um grau de dependência. O que significa o grau de dependência? As pessoas idosas, elas podem ter 3 graus de dependência. Essa é uma classificação meio que universal, assim, né? Usada no mundo todo. O grau de dependência 1 significa que a pessoa não tem nenhuma dependência. Significa que é uma pessoa idosa completamente independente. No grau de dependência 2, essa pessoa já tem algumas dependências. Ela já tem dependências para as atividades da vida diária. O que isso quer dizer? Que ela precisa de ajuda para algumas das atividades que ela faz diariamente. Vai precisar de um apoio, né, de algum cuidador. O grau 3 são as pessoas que são completamente dependentes. Né? São pessoas que estão acamadas, estão restritas ao lar, muitas vezes, né? E que vão depender da ajuda de outra pessoa para a realização da maioria das suas atividades, se não todas. E é precisamente nesse contexto que, em 2004, foi criada a Política Nacional de Saúde Bucal, que é conhecida como Brasil Sorridente. Né? Voltando agora, então, para aspectos mais de saúde bucal, essa política ela é fundamental porque ela lança pela primeira vez no Brasil um sistema, né, organizado de atenção à saúde bucal que inclui níveis de complexidade maiores, como nível ambulatorial e hospitalar. Então, através de mecanismos de referência e contra-referência e coordenação do cuidado, o Sistema Único de Saúde é capaz de atender essas pessoas desde o nível da atenção primária, passando pela média complexidade até a alta complexidade, tudo dentro do Sistema Único de Saúde. Né? A partir de 2004, houve uma grande expansão no número de equipes de saúde bucal dentro das estratégias de saúde da família, bem como também houve um grande avanço em termos de acesso com o aumento do número de estratégias de saúde da família. Essa mudança ainda está em curso, né? Nós ainda temos hoje o que nós conhecemos como centros de referência, que são CELS, que é Centro de Especialidades em Odontologia, né? E nos CELS é que acontece então atendimento de média complexidade, tratamento de canal, tratamento de gengiva, estomatologia, cirurgia. E também tem essas mesmas especialidades de estomatologia e cirurgia no nível hospitalar. E qual é o nosso papel como profissionais de saúde, dentro de uma equipe de atenção em saúde? Alguns dos nossos papéis no cuidado da pessoa idosa passam necessariamente pela capacitação de cuidadores. Não só de cuidadores, mas também de profissionais. Né? Como capacitar pessoas para cuidar de pessoas idosas? Esse é um papel também da nossa atenção básica. Nós temos que ser capazes, enquanto profissionais, de capacitar as pessoas que hoje são cuidadores de pessoas idosas para que elas façam um cuidado melhor. Muito importante a gente atentar para o fato de que a maioria dos cuidadores de pessoas idosas são também pessoas idosas. E de que a maioria dos cuidadores são pessoas leigas, não são profissionais, não são cuidadores profissionais, né? Então, essa capacitação, ela necessariamente passa pelo contato que as equipes têm com cuidadores, ou na visita domiciliar, ou na procura que essas pessoas fazem pela equipe de atenção básica. Algumas atribuições, então, dos profissionais da equipe de atenção básica, além, né, de capacitar os cuidadores. Planejar, programar e realizar ações de atenção. Então, na medida em que é possível fazer grupos de trabalho, na medida em que é possível fazer ações de promoção de saúde, é uma atribuição dos profissionais da equipe realizar ações de promoção de saúde. Não só fazer o atendimento, aquele do dia a dia, o atendimento de urgência, o atendimento programado, mas, de forma muito importante, fazer ações que visem promover saúde para pessoas idosas e principalmente para cuidadores de pessoas idosas, que depois a gente vai ver, são pessoas que têm um grande fardo para carregar, ficam muito estressadas e raramente recebem a atenção de alguém. Então as equipes têm que ficar muito atentas aos cuidadores.
Identificar e acompanhar pessoas frágeis ou em processo de fragilização. Fragilidade, ela é uma síndrome. Nós vamos falar mais de fragilidade nos outros módulos, mas rapidamente. Fragilidade é quando uma pessoa idosa começa a ficar frágil, fraca, e ela entra em uma circular negativa, que ela começa a ficar cada vez mais fraca, mais em casa, por isso ela come menos, daí ela fica mais fraca, e aí ela tem depressão, e aí ela fica triste, fraca, não quer comer, por fim ela vai ao óbito. E isso tudo começa com uma perda de massa muscular. Tudo começa, às vezes, com uma depressão leve que vai avançando. Então, a fragilidade, ela tem alguns marcadores, ela tem algumas formas de ser avaliada, que se ela for pega no início, se nós descobrirmos que uma pessoa está em processo de fragilização, mas isso foi no início, nós somos capazes de parar esse processo e trazer a pessoa para uma situação de saúde novamente. E é papel do profissional de saúde da atenção básica descobrir isso, porque as famílias não estão capacitadas para fazer essa análise. Conhecer as realidades sociais e culturais das pessoas é fundamental para que a gente possa fazer um plano de cuidado adequado. Saber em qual realidade social as pessoas vivem. Porque muitos dos hábitos que as pessoas têm de saúde estão relacionados com a cultura onde essas pessoas vivem, né? Conhecer a cultura de cada um é fundamental para a gente entender como a gente pode conversar com aquela pessoa a partir dos valores dela e negociar junto com ela a forma que ela deveria cuidar da sua saúde junto conosco, né? Junto com a equipe. Acolher a pessoa idosa de forma humanizada. Agora eu vou abrir um espaço maior para a fala porque é importante. A humanização do cuidado, ela é um processo no qual nós temos que aceitar as pessoas da forma como as pessoas são. Quando a gente atende, quando a gente faz uma consulta, quando a gente faz uma visita domiciliar, quando a gente recebe uma pessoa dentro do consultório ou em qualquer lugar na condição de profissional de saúde. Atender de forma humanizada significa ser humano e ser menos técnico. Não que atender de forma humanizada não seja técnico, envolve muita técnica fazer um atendimento humanizado, né? Mas o foco não está na técnica de fazer o diagnóstico da doença, fazer a terapêutica adequada. O foco da humanização está em acolher a pessoa para que ela se sinta bem e acolhida em primeiro lugar. Isso é fundamental para o segmento de todo e qualquer tratamento, de todo e qualquer procedimento que a gente vai escolher para essa pessoa. Então, em primeiro lugar, o profissional de saúde ele tem que descer do seu pedestal e se colocar no mesmo nível da pessoa que ele atende, né? Isso já é um excelente começo. O foco do tema humanização não é da aula de hoje, mas eu vou recorrentemente falar sobre ele ao longo dos módulos, né? Além disso, o profissional de saúde deve preencher, entregar e atualizar a caderneta de saúde da pessoa idosa. A caderneta de saúde da pessoa idosa, ela é uma espécie de prontuário que fica junto com a pessoa, né? Então, nessa caderneta é possível a gente visualizar as condições em que a pessoa se encontra e ver se essa pessoa está, por exemplo, em início de fragilização ou se ela está em amplo processo de fragilização. A gente pode saber todas as doenças que a pessoa tem, todos os medicamentos que ela consome, tudo dentro dessa caderneta. É como se fosse um prontuário médico que anda sempre junto com a pessoa. Então, nós temos que preencher isso adequadamente. E, por fim, realizar e participar de ações de educação permanente em saúde. O que são atividades de educação permanente? São atividades nas quais nós estamos permanentemente nos capacitando, permanentemente nos atualizando sobre o assunto saúde. E o tema de envelhecimento ele é um tema que está sendo muito estudado. No entanto, a gente vê muito pouco, né, o discurso, a conversa, né, sobre o tema do envelhecimento no dia a dia da sociedade. A sociedade como um todo, aliás, ela é muito preconceituosa em relação ao velho, né? Porque parece que não envelhece, parece que quem envelhece é o outro, né?
No entanto, hoje, o envelhecimento populacional é uma grande realidade, né? Em 2025, 30 milhões de brasileiros serão idosos. 30 milhões é o tamanho da população do Canadá inteiro. E no Brasil a gente vai ter 30 milhões de idosos, ou seja, a nossa sociedade já é uma sociedade envelhecida. E, no entanto, a gente finge que não, né? Que o velho não existe, né? E tanto quanto a gente finge que o velho não existe, e não existe muito apelo à situação do envelhecimento, né? Exceto quando eles querem vender coisas assim de turismo, também na saúde se fala muito pouco sobre envelhecimento. O envelhecimento ele tem que ser parte da rotina, do estudo, do aprimoramento, do aperfeiçoamento de profissionais de saúde, principalmente através de ações de educação permanente. Agora eu quero falar um pouquinho sobre acolhimento, especificamente como funciona o acolhimento. O acolhimento é a principal ferramenta da humanização em saúde, né? As pessoas confundem muito essas coisas, então eu vou usar alguns exemplos assim. No acolhimento, a primeira coisa que uma pessoa idosa espera é uma relação de respeito. Primeiro porque ela é uma pessoa mais velha, então naturalmente ela espera ser respeitada. E porque, de um modo geral, as pessoas mais velhas, elas têm mais conhecimento, assim, sabedoria, né? Mais experiência, sabem melhor como lidar com as situações. Então, elas esperam da sociedade um certo reconhecimento por isso. Isso é assim desde que existem as sociedades humanas, e em todas as sociedades sempre foi assim, né? As pessoas confundem isso, com muita frequência, com infantilizar a pessoa idosa e tratar ela com um zelo talvez excessivo, como se fosse uma criancinha, né? Então, frequentemente a gente percebe que as pessoas querem ser humanizadas, fazer um atendimento com acolhimento da pessoa idosa e acabam chamando de Joãozinho, Mariazinha. Ai, dona Mariazinha, senta aqui na cadeirinha, a gente vai ver o teu probleminha, né? E poucas coisas irritam mais uma pessoa idosa do que esse tipo de abordagem, porque se ele é uma pessoa idosa é o oposto, né, da criança, portanto a gente não pode tratar dessa forma, é uma falta de respeito, né? Mesmo em situações em que a pessoa idosa está acompanhada, mesmo em situações em que ela veio com o cuidador, ou até mesmo, digo e vou repetir, quando ela for surda, ou até mesmo quando ela for surda, nós temos que falar olhando para os olhos dela. Porque o cuidador vai ouvir o que nós estamos falando, mesmo que nós não olhemos para ele. Mas a pessoa idosa, ao ser atendida, e o profissional de saúde não falar com ela, falar somente com o cuidador, e não olhar nos olhos dela quando está atendendo, é um enorme desrespeito. Eu vou repetir mais uma vez. Mesmo que a pessoa seja surda, a gente fala olhando para ela. O cuidador vai ouvir, a gente pode falar depois separadamente com o cuidador e tal. É importante considerar uma possível perda de audição, uma possível redução na audição. Então, é necessário falar mais pausadamente e um pouco mais alto. Não é necessário gritar, porque isso é falta de respeito. E aí você vai falando um pouco mais alto, e se a pessoa pedir, você aumenta gradativamente o volume e então fala um pouco mais alto e bem pausado, permitindo que a pessoa veja a sua boca, para que ela faça a leitura labial enquanto ouve, para entender melhor o que está sendo falado. Outra coisa muito importante é utilizar uma linguagem clara. Nós, profissionais de saúde, somos frequentemente tomados por uma necessidade de usar termos técnicos, nomes técnicos, nome de bactéria, nome de fórmula química do medicamento, nome de célula, que são informações totalmente desnecessárias, especialmente para os pacientes, né, pessoas idosas. E cabe a gente perceber com qual linguagem aquela pessoa se comunica primeiro, saber como ela gosta de falar, para saber como a gente deve também falar com ela. Mas de uma maneira geral,
o ideal é usar uma linguagem clara, simples e direta. Isso vai funcionar para a maior parte das pessoas. E por fim, o tempo de conversação com uma pessoa idosa é um tempo um pouco diferente. A pessoa idosa não demora mais para entender, não é isso. Uma pessoa idosa, ela demora mais para responder o que a gente fala para ela, porque ela prioriza responder corretamente, ao invés de responder rápido. A pessoa mais jovem, ela prioriza responder de forma rápida e ela erra mais. A pessoa idosa demora mais porque ela tem mais coisas para pensar, para dar a resposta, mas provavelmente a resposta dela vai ser mais correta do que uma pessoa jovem que vai dar uma resposta muito mais rápida. Então, o tempo de conversação com a pessoa idosa é um pouco mais lento. Muito importante também a gente conversar sobre, filosoficamente falando, como é que é o cuidado da pessoa idosa. Nós temos uma tendência a colocar o cuidado como uma responsabilidade dos profissionais de saúde. Mas, já lembrei isso no início e vou continuar lembrando, o autocuidado é a principal ferramenta que a gente tem para o cuidado em saúde. A forma como a pessoa cuida dela própria, sem dúvida, é a principal ferramenta que a gente tem do cuidado. Então, a gente agir de uma forma que a gente consiga fazer com que essa pessoa se cuide, com que a família cuide melhor dessa pessoa, são as melhores maneiras que a gente tem de conseguir um cuidado de qualidade. Né? Então, é fundamental a gente entender que uma pessoa idosa, ela nunca está sozinha. Ela está dentro de uma família, ou ela está vivendo junto com outras pessoas, e essas pessoas todas cuidam umas das outras, cuidam dessa pessoa. E essa pessoa idosa também é responsável pelo seu próprio cuidado. Então, tudo isso tem que fazer parte da equação, né, do cuidado. A qualidade da relação que a gente estabelece com a pessoa idosa, quando a gente propõe um determinado tipo de cuidado, é que vai definir como vai ser o vínculo dela conosco e como vai ser o cuidado dela para ela própria. Ela, a família dela, a comunidade onde ela está inserida. Quanto melhor o vínculo que a gente consegue estabelecer com essas pessoas todas, melhor será o cuidado depois. Porque nós, profissionais de saúde, ficamos muito pouco tempo junto com as pessoas. Todo o tempo quem está junto com elas são os cuidadores e são elas próprias. Né? Então, esse nosso vínculo bem estabelecido cria uma imagem muito positiva, cria uma condição de vincular o cuidado que aquela pessoa vai ter com o que a gente propõe, com muito mais qualidade, vai ter um resultado final muito melhor. Para finalizar essa parte de vínculo e acolhimento, é fundamental a gente compreender que as propostas, elas têm que ser pactuadas. Tem que existir um pacto entre a pessoa que é objeto do cuidado, a pessoa que está sendo cuidada, e do seu cuidador, do seu profissional de saúde. Tem que ser negociadas as propostas e essa pessoa que vai receber o cuidado, elas têm que estar de acordo com essas propostas, porque do contrário, ela não vai fazer a parte dela. Agora eu vou falar um pouco então sobre a atenção domiciliar à pessoa idosa. A atenção domiciliar, ela tem alguns preceitos básicos, algumas características, né? Embora isso seja o tema do último módulo, do módulo 8, né? Eu vou tratar aqui desse tema de uma maneira sucinta para a gente ir levando esse assunto ao longo dos outros módulos. Né? O principal objetivo que a gente tem quando a gente vai fazer o cuidado de uma pessoa que está em situação de domicílio é procurar restabelecer a autonomia e a independência dela. Quanto mais autônoma, quanto mais independente essa pessoa puder voltar a ser, melhor vai ser para a saúde dela. Né? A gente pode fazer isso através de dois tipos de ação. Uma é internação domiciliar e a outra é assistência domiciliar. Na internação domiciliar, nós temos uma situação em que essa pessoa estava internada em um hospital e ela foi para casa porque ela está numa situação ambulatorial e é possível fazer esse cuidado de uma forma caseira, né? Criar um mini ambulatório em casa e a pessoa fica em casa sendo atendida em casa. Quais são as vantagens disso? A gente sabe que quanto mais tempo você fica no hospital,
menos você vai ter condições de se recobrar, de se recuperar, por incrível que pareça. Intuitivamente a gente pensa, quanto mais tempo a pessoa fica no hospital, melhor, porque ela sai mais forte. Não. As evidências mostram que ela sai mais fraca, com menos força muscular, com tendência ao desequilíbrio, né? E quanto mais tempo ela fica dentro de um hospital, mais risco ela também tem de contrair uma doença infecciosa. Então, hoje em dia, quanto antes a pessoa pode voltar para casa, mesmo que ela esteja em condições ambulatoriais, é melhor. E na internação domiciliar, então, nós vamos ter pessoas que são clinicamente estáveis, que estão com cuidados que sejam possíveis de ser feitos em casa, e para isso nós temos uma equipe específica, que é o Melhor em Casa. O que é o Melhor em Casa? O Melhor em Casa é uma equipe que vai visitar as pessoas que estão em condição de internação domiciliar para cuidar da saúde delas nas casas delas e vão visitá-las de acordo com o regime estabelecido para aquela situação, para aquela gravidade que a pessoa encontra. Já na assistência domiciliar, nós temos uma situação que pode ser feita por qualquer profissional da atenção básica, não é necessário uma equipe especializada, né, como no caso da internação domiciliar. Para assistência domiciliar, a gente também busca essas mesmas coisas. A gente busca restabelecer o máximo de autonomia e de independência da pessoa idosa. No entanto, existem situações em que essa pessoa já não vai mais poder ter autonomia, já não vai mais poder ter independência, né? Então, a gente vai buscar harmonizar, né, equilibrar essa situação que essa pessoa tem com o cuidador ou cuidadora, com a família em que ela mora, ver quais são as demandas e necessidades, levar para a equipe, voltar e prestar o máximo de cuidado para essa pessoa dentro de um caráter de assistência domiciliar, para que essa pessoa não tenha que ir até a unidade de saúde buscar atendimento. Continuando com a assistência domiciliar e pensando um pouco mais agora na questão da família, né, e do cuidador. De um modo geral, a pessoa que está prestando cuidado, o cuidador, ela fica sobrecarregada, né, e ela não tem tempo de cuidar da própria saúde. Então, o que a gente tem que ficar muito atento é quando a gente vai para uma casa de uma pessoa que está sendo cuidada e existe um cuidador familiar, ou não familiar, mas que vive ali cuidando de forma informal, essa pessoa, de um modo geral, ela deve ter um cuidado um pouco maior, assim, receber uma atenção um pouco maior, porque muito provavelmente ela tem muito mais doenças do que as outras pessoas da família. Ela não tem tempo de sair para cuidar de si própria, ela tem uma sobrecarga de cuidado. Em situações em que a gente tem, por exemplo, cuidadores de idosos que estão com demência, esse cuidador, além disso, tem uma sobrecarga emocional, porque a pessoa que tem demência, ela sobrecarrega as pessoas que estão à sua volta, porque ela tende a repetir sempre as mesmas coisas, fazer sempre as mesmas perguntas. Às vezes ela pode ser agressiva, ela pode ser ofensiva. E a pessoa que é cuidadora passa a sofrer de uma sobrecarga emocional também, e a saúde dela tende a deteriorar também. Então a gente tem que ficar muito atento para o cuidador. Quem é o cuidador dessa pessoa idosa? Quem é responsável por esse cuidado, né? E pegar primeiro essa pessoa e cuidar dela. É uma situação semelhante àquela do avião, em que se cai a máscara, né, de oxigênio, primeiro o adulto tem que colocar a máscara de oxigênio e depois ajudar a criança, porque a criança é dependente. A situação do cuidador é muito parecida. A gente chega numa casa de família, tem um cuidador que é responsável por aquele idoso, a gente primeiro tem que se preocupar com a saúde desse cuidador. Saber como ele está, cuidar dele. Porque raramente as pessoas cuidam do cuidador, as pessoas esquecem de cuidar do cuidador. Pouco se fala disso, né? Mas existem estudos em outros países que já estão há mais tempo estudando isso. Existe uma síndrome que acomete os cuidadores. E isso tem um nome, é síndrome de burnout, né? Não tem uma tradução boa para o português ainda. Mas o que significa isso? A pessoa não suporta mais fazer o cuidado. Ela faz o cuidado porque ela se sente responsável por fazer aquele cuidado. Mas ela está muito sobrecarregada, então ela gostaria de não precisar fazer esse cuidado, mas ela sabe que ela precisa fazer esse cuidado. Então o que ela faz? Ela continua cuidando, mas ela sofre. Então ela gostaria muito de poder simplesmente abandonar e dizer, não quero mais, não vou mais.
Mas aí ela se sente culpada por pensar isso. E aí ela cuida. E aí depois ela se estressa muito e depois ela grita com a pessoa que ela cuida. Ela se arrepende de ter gritado. É uma situação assim. E isso leva ao que a gente chama e conhece por fadiga da compaixão. Fadiga da compaixão ou fadiga da empatia é uma situação na qual a pessoa que cuida está tão sobrecarregada que ela ficou doente e precisaria receber cuidado e atenção de alguém, mas ninguém cuida dela, então ela fica muito doente. Não raramente as pessoas que são cuidadoras, elas adoecem e têm que parar de fazer o cuidado porque ninguém cuidou delas. E a situação de estar prestando cuidado pode ser adoecedora, como de fato muitas vezes é. Então tem que estar muito atento, assim. Quando a gente vai observar assim uma família, alguém que está prestando cuidado para uma pessoa idosa e nota que o cuidador está magro, tá com uma roupa suja, tá com os cabelos assim por pintar, não se cuida, tem que soar um alarme assim, de que essa pessoa está passando por uma síndrome como essas e rapidamente cuidar dessa pessoa. Porque se essa pessoa não for cuidada e ela vier a adoecer, bom, daí quem é que vai cuidar do idoso, né? Mas ninguém lembra. Engraçado, ninguém lembra do cuidador. Todo mundo se preocupa com a pessoa que está sendo cuidada, né? Ninguém vira um pouquinho o foco e pensa, mas e o cuidador, né? Será que ele não está doente também? Ele precisa se cuidar, precisa sair? Raramente a gente pensa nisso. Continuando então com a assistência domiciliar, alguns aspectos específicos da assistência domiciliar, imaginando que a nossa equipe vai fazer uma visita domiciliar e vai acompanhar essas pessoas idosas do território. O que a gente tem que olhar? Em primeiro lugar, é a situação clínica daquela pessoa, como ela se encontra. Através do preenchimento da caderneta de saúde, a gente pode ver naquelas ferramentas que tem ali na caderneta, como está a saúde daquela pessoa, né? Ela está doente, está precisando de cuidado, a gente pode fazer o cuidado dela na visita domiciliar, a gente tem que levar ela para unidade básica, a gente tem que pedir exames para ela. Tudo isso a gente tem que avaliar nesse primeiro momento da visita domiciliar. O nível de perda funcional e de dependência, muitas vezes quem observa isso é o profissional de saúde que vai visitar, porque a família não tem tempo ou não quer ver que a pessoa está em declínio cognitivo. Ouvindo assim parece estranho, mas é verdade. Muitas vezes uma pessoa idosa está em declínio cognitivo e a pessoa que está do lado dela não quer ver aquilo. A família que está junto com ela não quer aceitar aquilo, né? Faz de conta que aquilo não está acontecendo. Então a pessoa esquece o fogão ligado, a pessoa esquece a porta aberta de noite. E a família vai fingindo que aquilo não está acontecendo, porque é ruim para a gente aceitar que a pessoa que a gente ama tanto está declinando, né? Está se tornando dependente. E muitas vezes, então, vai ser o profissional de saúde da equipe que vai observar isso e que vai ter que chamar a atenção da família. Olha, essa situação demanda mais cuidado, talvez vocês tenham que fazer alguns exames. Quem sabe o exame neurológico para ver se essa pessoa está com uma perda de memória muito importante ou se ela está com algum outro comportamento que pode ser perigoso até para a família, né? E detectar essa perda cognitiva logo no início. É fundamental que a gente tenha visita de agentes comunitários de saúde, né, nas casas das pessoas, para fazer esse monitoramento. Muitas vezes é o agente comunitário que conhece aquela pessoa idosa mais de perto e que vai poder dizer para a equipe, olha, eu acho que aquela pessoa lá, ela está passando por problemas de saúde desse ou daquele tipo, porque eu conversei com ela e eu percebi isso e aquilo, né? Muitas vezes vai ser o agente comunitário a pessoa mais próxima daquela pessoa idosa. Também, é claro, tem que atender a demanda da família e dos vizinhos que, né, tem toda aquela conversa sobre fofoca, que os vizinhos são fofoqueiros, mas muitas vezes os vizinhos, eles podem nos ajudar a ajudar famílias que estão numa situação difícil por conta dos idosos, né, que tem uma carga também e que a própria família não quer aceitar, né, não quer admitir para si própria que está tendo uma sobrecarga naquele cuidado e está precisando de ajuda quando muitas vezes ela está, né. É para isso que a equipe de saúde está aí, né, que é para ajudar as pessoas mesmo. Então, nas reuniões de equipe,
é que as pessoas devem deliberar sobre esse cuidado, sobre essa necessidade de atender melhor essas pessoas, quais são as demandas e como vão agir para atender essas pessoas na situação de vida que elas estão. E, para finalizar, o foco dessa aula inicial, ele tenta trazer para as pessoas que, primeiro, os profissionais de saúde, para fazerem um bom atendimento, um atendimento competente de pessoas idosas, eles têm que aprender a lidar com o seu próprio envelhecimento. A nossa sociedade, ela não é preparada para lidar com o próprio envelhecimento. A nossa sociedade, ela finge que não envelhece, né? É uma sociedade que a juventude, a beleza física, a cirurgia plástica, a manutenção da beleza física da juventude são produtos muito presentes, né, no dia a dia da sociedade e, portanto, a gente não está preparado para lidar com o próprio envelhecimento. Muito por conta disso, a gente não é também capacitado para lidar com o envelhecimento do outro, né? Então, em primeiro lugar, o profissional de saúde ele tem que se preparar para lidar com o seu próprio envelhecimento, porque isso vai ser fundamental para conseguir produzir um bom cuidado. Além disso, a atenção básica ela é a abordagem preferencial no cuidado da pessoa idosa, porque as pessoas idosas, em grande parte, elas têm condições crônicas e a atenção básica ela é muito mais ampla, né? E ela consegue enxergar a pessoa na situação em que ela vive na sociedade, né? Então, ela vai ser sempre a abordagem preferencial. Os níveis de maior complexidade, como a gente conhece ou ouve falar, né, que é a atenção especializada ambulatorial, eles devem ser encaminhados e coordenados pela própria atenção básica. E, hoje em dia, a sociedade toda deve estar preparada para o envelhecimento. Todas as profissões devem estar preparadas para o envelhecimento, porque isso é uma realidade do dia a dia de todas as pessoas. Não é mais uma realidade dos geriatras. Não é mais para os especialistas em saúde do idoso. Hoje em dia, muita gente está idosa. Então, a sociedade toda tem que saber lidar com isso. Então tá, pessoal, essa foi a primeira aula, né, no primeiro módulo desse nosso curso. Quero agradecer pela atenção e eu trago junto essa foto, que é uma foto eu e a minha mãe, né? A minha mãe é uma pessoa, ela faleceu já, é uma pessoa que eu sempre levo comigo porque eu lembro dela como uma pessoa muito, muito, muito inteligente mesmo, né? Eu sou professor universitário, então eu lido com várias pessoas que têm um nível de formação bem interessante, assim. E a minha mãe, ela só tinha 5ª série, né, do primário, que é a situação de muitos brasileiros, né? E, no entanto, era uma pessoa muito inteligente mesmo, até para os padrões que eu costumo, né, frequentar. E é uma das pessoas que mais me ensinou sobre envelhecimento, né? Ela viveu até os 82, de uma forma muito heróica, assim. E aprendi muito com ela e isso também me fez me interessar pelo tema do envelhecimento, né? Pelo assunto do envelhecimento. E eu queria trazer um pouco desse meu entusiasmo, dessa minha experiência, para ver se eu contamino vocês com a vontade de continuar estudando esse tema e convido vocês a participar então das próximas aulas. Muito obrigado.